Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a síndrome Chua. A síndrome hemolítica urêmica, que é a CHU, é uma entidade clínica definida pela trindade de anemia hemolítica não imune, pela trombocitopenia e a insuficiência renal aguda, nas quais as lesões subjacentes são medidas por um processo de microangiopatia trombotípica e sistêmica, que seria a MAT. A CHU atípico, que seria a CHUA, que é o que a gente vai falar sobre ela hoje, é um subtipo de CHUA no qual os fenômenos da MAT são uma consequência de uma perda de regulação da via alternativa do complemento das suas superfícies celulares da causa genética. MAT é um termo patológico usado para descrever a formação de trombos, que inclui a microvasculatura. Os fatores patológicos eles incluem espessamento das paredes dos vasos, com edema da célula endotelial, que seria a endoteliose, e o destacamento da membrana basal, o acúmulo de debris no espaço subendotelial, aumento da expressão do fator de von Willebrand, que seria o FVW, que atrai plaquetas e leva à formação de microtrombos, que inclui parcialmente ou completamente a luz dos vasos na musculatura. Com consequência, ocorre a fragmentação dessas hemácias por cisalhamento. A MAT também é associada à trombocitopenia, que seria a anemia hemolítica não autoimune. E a microangiopatia, que consiste na hemólise intravascular causada por cisalhamento excessivo ou turbulências na circulação, e pode determinar a isquemia em diferentes órgãos, sendo que os mais frequentes acumulativos nos rins e no cérebro, mas também é um trato gastrointestinal e o coração, e entre outros. Os pacientes apresentam frequentemente uma anemia importante que causa a hemólise, a qual determina intensa palidez, plaqueotopenia e acometimento renal, o qual pode ser determinado pela presença de edema, oligúria e alterações como poliúria, hematúria e comprometimento das funções renais, glomerulares e tubulares, inclusive a insuficiência renal. O acometimento celular, quando é presente, pode determinar alterações neurológicas, como as convulsões e o relaxamento do nível de consciência até o coma. Caso haja o MAT no trato gastrointestinal, pode haver diarreia sanguinolenta, mesmo na ausência de agentes infecciosos. Então, na figura do lado, está mostrando a histologia renal, onde acontece a endoteliose e os trombos em glomérulo de pacientes com a síndrome Chua, que seria a síndrome hemolítica urêmica. A Chua é considerada uma doença ultra rara. Há muitos poucos dados sobre a sua incidência e sua prevalência, limitando o conhecimento da real epidemiologia da doença. Nos Estados Unidos, estima-se que a Chua tem uma incidência anual entre mais ou menos 1 a 2 milhões de habitantes. Na Europa, foi observada uma incidência de 0,11 milhões de habitantes entre 0 a 18 anos. A Chua afeta principalmente crianças e adultos jovens, embora possa aparecer em qualquer idade da vida. O início da doença é muito frequente antes dos 18 anos, sendo a distribuição por gênero semelhante, com certa prepotência entre mulheres quando a doença aparece na idade adulta. Na primeira manifestação clínica, é cerca de 33% a 40% dos pacientes que vão ao óbito.
A Shu atípica ela é determinada por anormalidades primárias na via alternativa do complemento. Na Shu, então, vai ocorrer a hiperativação da via alternativa desse sistema. O sistema complemento ele é composto por proteínas, tanto solúveis no plasma como expressas na membrana celular, que fazem parte do sistema imune inato e tem como objetivo de remover as células danificadas e contribuir com o sistema imune adaptativo também, na defesa contra os patógenos, por meio de processos como opsonização, quimiotaxia e lise celular. Existem 3 tipos de vias principais da ativação do sistema de complemento, que são eles: a via clássica, a via lectina e a via alternativa. O sistema complemento ativado pela via clássica, ele precisa da interação de antígeno com anticorpo. Então, ele vai começar pelo segmento C1. Então, C1, ele vai se ligar no anticorpo que está aderido na membrana do antígeno. Então, esse C1, ele vai chamar C2 e C4. Quando C2 e C4 entrar em contato com o C1 vai clivá-los. Então, o C2, ele vai se clivar e vai virar C2A e C2B. E o C4, ele vai se clivar e vai virar C4A e C4B. O C4A e o C2B, ele vai voltar para a corrente sanguínea. E o C4B e o C2A, eles vão se juntar na membrana do antígeno, né, da célula, formando o C3 convertase. O C3 convertase, ele vai se clivar, formando C3A e C3B. C3A, ele vai voltar para a corrente sanguínea, e C3B, ele vai se juntar ao C4B e ao C2A, formando assim o C5 convertase, o C5 convertase vai ser a junção desses 3 fragmentos. O C5 ele vai se clivar, formando C5A e C5B. O C5A ele vai voltar para a corrente sanguínea e o C5B ele vai ficar aderido à membrana, porém ele não vai se juntar aos outros fragmentos. Então, a partir daí, o C5B ele vai chamar outras proteínas para formar o MAC, que é o ataque à membrana. Então, ele vai chamar o C6, o C7, o C8 e ele vai chamar vários fragmentos de C9, que vão formar o tubo, que esse tubo ele vai ser o MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Para que o sistema complemento ele seja ativado pela via alternativa, ele não vai precisar da interação de antígeno com anticorpo. Então, não vai começar pelo C1, ele vai começar pelo fragmento C3. Então, o C3 ele vai ser clivado, formando C3B e C3A. O C3A vai para a corrente sanguínea e o C3B ele vai se juntar ao fator B. O fator B ele vai ser clivado pelo fator D, que vai formar BB e BA. O BA vai para a corrente sanguínea e o BB vai se juntar com o C3B, formando o C3 convertase. Após essa junção, mais um 3B vai se associar com o C3 convertase, formando assim o C5. Então, a função desse C5 vai ser igualzinha à da via anterior, que vai chamar C6, C7, C8, vai chamar fragmentos de C9, formando assim o tubo que vai ser o MAC. Essa via ela também não vai precisar de interação de antígeno com anticorpo e ela é iniciada pela ligação da lectina, que é ligadora de manose na própria manose. A manose é uma substância que é encontrada na superfície de fungos e de bactérias. Então, essa lectina ela vai agir semelhante a C1. Ela vai clivar C2 e C4, que vai formar C3 convertase, e que no final de toda essa cascata vai formar um MAC. A partir disso, foram identificadas várias mutações nos genes do sistema de complemento associados ao SHUA, o que explica 60% dos casos para que ocorra a SHUA. As outras causas, elas são caracterizadas pela fraca regulação da ativação do sistema de complemento, o que leva a danos endoteliais que são mediados pela ativação de C5. Porque a partir da ativação de C5, a partir do momento que C5 chama C6, C7, C8, chama os fragmentos de C9, é que vai ocorrer a formação do MAC.
Então, a partir do momento que se inibir o C5, então não vai ter a formação do MAC. E também, alguns desses pacientes, eles possuem a mutação ou a ausência do fator H. O fator H, ele atua no plasma, controlando a homeostase do sistema de complemento, evitando danos do componentes do nosso corpo. Ou seja, o fator H, ele que regula o sistema, ele é um dos reguladores do sistema complemento. Então, ele vai fazer com que o sistema complemento ele atua apenas quando necessário. Então, a falta desse fator H, ele vai fazer com que ocorra uma desregulação do sistema complemento, que é o caso principal da Shua. E a primeira manifestação clínica da Shua, a partir do sistema complemento desregulado, porque esse sistema complemento ele vai agir primeiramente causando lesões no endotélio capilar dos glomérulos, ou seja, nos rins. Então, não quer dizer que ele apenas vai atuar nos glomérulos. Eles podem afetar futuramente outros órgãos do nosso organismo. Para o tratamento do Shua, é necessário tocar em 3 tópicos: a plasmaferese ou plasmoterapia, o transplante e também o tratamento com eculizumab, que é a medicação de escolha atualmente. A plasmoterapia e plasmaferese, ela era recomendada, porém ela não tinha um estudo randomizado e controlado para testar totalmente a sua eficácia. Ela é eficaz a curto prazo na atividade hematológica da doença, porém, no acometimento renal não houve melhora significativa. O transplante tem um prognóstico complicado, pois cerca de 50% dos pacientes submetidos ao transplante, eles perdem o enxerto ou têm a reincidiva da doença. E o tratamento com eculizumab, que é o mais atual, ele veio a partir do conhecimento da fisiopatologia da doença. Ele é um anticorpo monoclonal que causa a inibição da via final do sistema complemento, causando a melhora assim, da doença, causa a melhora do sistema renal do rim, a partir da primeira dose da medicação. E há também a melhora em pacientes transplantados que não têm a recidiva da doença. Há a melhora também do aumento de plaquetas e estabilizando completamente o paciente. Então, esse do eculizumab é o tratamento de escolha fundamental hoje. A teoria que a gente escolheu foi a teoria das necessidades humanas básicas de Van da Horta. Ela utiliza a teoria da motivação humana de Maslow, que é a pirâmide de Maslow. Porém, ela gosta da classificação das necessidades proposta por João Mohana, que se baseia em 3 princípios, que são necessidades psicobiológicas, que é a oxigenação, eliminação, nutrição, sono, repouso, necessidades psicossociais, que é amor, segurança, comunicação, e necessidades psicoespirituais, que é ética, religião e filosofia. A gente escolheu 5 diagnósticos e, baseado nessa teoria, a ordem que a gente colocou o diagnóstico como prioridade foi o primeiro, o diagnóstico de dor crônica relacionada à condição relacionada a pós-trauma, evidenciado por expressão facial de dor. A gente colocou esse diagnóstico porque o paciente ele sente dor. E alguns sintomas característicos dessa doença, eles ficam por um certo período. E nesse período a pessoa vai sentir dor, por isso dor crônica. Resultados esperados, espera-se que o paciente não apresente dor durante o tratamento. E as intervenções foram avaliar a dor quanto à localização, frequência e duração, avaliar a eficácia das medidas de controle de dor e orientar o responsável quanto à importância de realizar o tratamento corretamente, porque é com o tratamento correto que o paciente vai ter uma melhora dessa dor. O segundo diagnóstico foi
eliminação urinária prejudicada relacionada à formação de trombos. Esse diagnóstico a gente teve uma certa dificuldade, porque no NANDA a gente não encontrou nenhum fator relacionado a trombos, que é uma característica da doença. Por quê? Porque o primeiro local que essa doença vai lesionar é no endotélio capilar dos glomérulos. Dessa forma, as plaquetas irão tentar agir para conter o sangue. E a partir disso vai formar trombos. Nisso vai prejudicar a eliminação urinária do paciente. E no NANDA não tinha esse fator relacionado, então a gente colocou eliminação urinária prejudicada relacionada à formação de trombos. Os resultados esperados foram: espera-se que o paciente melhore desse quadro no decorrer do tratamento. As intervenções: monitorar a eliminação urinária, inclusive frequência, consistência, odor, volume, conforme apropriado, e monitorar o aparecimento de sinais e sintomas de infecção no trato urinário. O terceiro diagnóstico foi risco de desequilíbrio eletrolítico relacionado à diarreia, disfunção renal, mecanismo regulador comprometido. A diarreia é uma das características dessa doença, porém a gente não quis colocar um diagnóstico só de diarreia. A gente encontrou esse que coloca essas características que tem na doença, que é a diarreia, disfunção renal e mecanismo regulador comprometido, que no caso é os rins. E existe esse desequilíbrio eletrolítico no paciente devido a essa doença. Os resultados esperados foram: paciente não evoluirá ao desequilíbrio eletrolítico, que é o que se espera. E as intervenções são monitorar a perda de líquidos e a perda associada de eletrólitos, monitorar o nível sérico de eletrólitos e monitorar as eliminações intestinais, inclusive frequência, consistência, formato, volume e cor, por conta da diarreia. O quarto diagnóstico é o diagnóstico de risco de perfusão renal ineficaz relacionado à doença renal. Os resultados esperados foram: paciente não evoluirá ao quadro de perfusão renal ineficaz. E as intervenções são realizar controle ácido básico e realizar controle de eliminação urinária. O quinto diagnóstico foi risco de integridade da pele prejudicada relacionada a trauma vascular e circulação prejudicada. Os resultados esperados são: o paciente não apresentará integridade da pele prejudicada. E as intervenções: realizar mudança de decúbito, avaliar a pele quanto a turgor e elasticidade e avaliar os sinais de hematomas. Esses foram os 5 diagnósticos e a gente colocou ele na ordem de acordo com a teoria da Wanda Horta. Como vimos anteriormente nesse vídeo, a doença de Chua ela é uma doença grave, devastadora e crônica, devendo ser diagnosticada o quanto antes para um tratamento precoce desse paciente. O tratamento de plasmoterapia e plasmaferese, ele oferece, no geral, um bom resultado, porém, é um resultado a curto prazo. E a longo prazo ele tem um alto índice de recidiva dessa doença. Então, a esperança hoje é o tratamento com eculizumab, pois ele vem trazendo uma resposta tanto em curto prazo quanto ao longo prazo.